Quando eu estava pensando no nome para o prêmio, e considerando que é um torneio de oratória, retórica e argumentação, o primeiro nome que me veio à mente foi de um jurista brasileiro, Rui Barbosa, que eu sempre admirei muito, sempre gostei de ler os textos dele. Como se chamaria torneio ou concurso Rui Barbosa, e aí ao final nós vamos eleger o Rui Barbosa, especialmente se fosse uma mulher a ser a vencedora. E daí, pesquisando, eu me lembrei de algo que eu já tinha ouvido desde a minha infância, a respeito da expedição que o Rui Barbosa, junto com outros juristas da época, fez em nome do Brasil aos Países Baixos. Eles foram à Haia em meio à Comissão das Águias, que eram os grandes intelectuais daquela época. E, dado o desempenho que o Rui Barbosa teve em Haia, ele voltou com esse cognome, o Águia de Haia, uma referência para todos nós que estamos imersos aí nessa cultura jurídica. E quando me veio esse nome, eu pensei, bom, se o vencedor for homem ou se o vencedor for mulher, nós podemos nomeá-lo o Águia de Haia ou a Águia de Haia. Então, por isso que se tornou, por fim, Prêmio Águia de Haia, que nós iniciamos ainda em 2021, em meio aos desafios da pandemia, e ali nós pensávamos em desenvolver um método capaz de atrair a atenção dos alunos, despertar a atenção, em especial, num primeiro momento, para que eles abrissem a câmera. Eu me lembro numa tarde de domingo, escrevendo esse edital e até rindo de mim mesmo, colocando ali no papel, primeiro prêmio Águia de Haia, sem supor, sem imaginar que poderia ter a proporção e o alcance que tem tido com os alunos. Nessa edição nós vamos fazer embates sobre políticas públicas de forma que o vencedor será uma espécie de prefeito ou prefeita honorária de Hortolândia. Vamos discutir saúde para o município, educação, trabalho, habitação e outros tantos temas que são relevantes para a sociedade, para a comunidade que será convidada para participar nessa ocasião. Nós conseguimos até mesmo urnas eletrônicas com a Justiça Eleitoral. Então, ao final de todo o processo, os dois candidatos remanescentes se sujeitarão ao voto dos presentes. O processo de preparação para o concurso iniciou-se primeiro com o desafio de responder as perguntas. Procurar todos os argumentos, principalmente os que você vai abordar, mas também estudar os argumentos opostos e depois treinar, se debater em cima daquilo. O meu processo de preparação para o concurso Águia de Haia, ele foi bem difícil para mim, porque eu decidi me autodesafiar. Eu dediquei um tempo maior em conhecer a fundo a questão teórica a qual foi colocada. A sensação de apresentar o meu discurso para os jurados e para toda a plateia, eu acho que foi uma sensação única. A primeira vez que eu subi no palco, né, na primeira fase, eu travei, vou ser bem sincero em falar, eu travei, mas consegui passar. Foi marcante, porque ali eu estava diante de doutores, de mestre. E a professora Fernanda, a coordenadora do curso, ela falou para mim, olha, Paulo, quando você chegar no concurso, na segunda fase, a primeira coisa que você faz, chega antes de todo mundo e sobe no palco, olha para a plateia vazia, sem ninguém. A hora que você fizer isso, você vai se habituar e você vai conseguir fazer o seu melhor na hora do que estiver cheio. Todos aqueles que se dispõem a falar em público, não importa o tempo que a pessoa tenha, né, de oratória, ou até mesmo se a profissão dela está ligada, né, à questão da oratória, sempre há uma sensação daquele friozinho na barriga, né? É um momento que o foco, a atenção de todos os ouvintes, ela está voltada para o orador, né? Então, de fato, havia esse receio, mas também era um momento assim de empolgação. Poderia usar uma frase do Roberto Carlos, dizer que foram tantas emoções, né? Mas eu acho que a mais marcante foi a final, né? E eu lembro com muito carinho do professor Moisés, ele estava na minha banca, e eu lembro que eu estava desesperada porque eu não tinha me preparado, na minha cabeça eu não ia passar para a próxima fase, e eu soube assim de última hora. Então, quando eu terminei a minha fala, eu só conseguia pensar, não fui boa o suficiente, não me preparei para isso, não dei o meu melhor. E eu lembro com muito carinho, eu chego assim a me emocionar porque ele não só apontava coisas boas, reconhecendo o meu esforço, mas a minha preocupação era a parte de falar. Se você me dá uma coisa para escrever e para ler, ótimo. Agora falar é o problema. E ele falava, tenta se desenvolver,
Tenta interagir, não fica tão dura. E eu lembro até hoje com muito carinho disso, levei como uma lição para a vida. E hoje eu sinto que melhorei minha desenvoltura por conta dessa minha participação. A final, ela ocorreu no dia a qual se completava mais um ano que meu pai havia falecido. A minha mãe estava presente, né, no dia da final. Então, para mim, assim, aquilo que mais marcou foi a final, porque foi um negócio muito carregado de muitas emoções, né? Não só emoções ligadas ao concurso em si, né, mas simplesmente emoções ligadas à minha questão pessoal, à minha vida, né? Então, expressar em público e oratória são fundamentais no nosso curso, né? E analisando sobre a perspectiva de ter participado do concurso, hoje eu percebo que me ajudou até no meu processo seletivo para estágio. Então eu busquei esse amor pelos livros, pela literatura. Foi aonde eu vi que a importância que é para você ter uma boa oratória, uma boa escritura, e foi onde eu corri atrás desses pontos positivos na minha vida. E acima de tudo, eu poderia colocar que era um concurso de superação. Bom, na minha carreira, com certeza, o que influenciou? A dedicação foi muito grande, você ficar treinando muito. Quando você está no concurso, que você sobe em cima do palco, que você olha para o auditório, e você vê todo mundo te olhando, algumas pessoas admirando. No meu caso, eu encaro como o auge da oratória, sabe? Não só você poder conversar com alguém. O conselho que eu dou é para você, não desista. Você tem que perseverar, você tem que ter um foco, você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Participar do concurso é um ato de coragem, definitivamente. Leve isso como um aprendizado, como uma experiência, uma oportunidade de se jogar, de voar como uma águia. Vença os seus medos, né? Se você é aquela pessoa que você tem medo de falar em público, você é a pessoa que tem que se esforçar para realmente participar desse concurso Águia de Aia. Minha dica é: entregue-se, jogue-se ao processo, viva o propósito à medida que você avança no processo. A oratória, sim, é um grande instrumento para qualquer área da vida e que se tem a possibilidade de se construir isso à medida que se avança num torneio como esse. Mas mais do que a oratória, mais do que a ferramenta em si, é o crescimento de vida, o crescimento como ser humano, é desafiar-se, é avançar sobre os seus medos e prosperar. Acho que esse é o nosso propósito de vida. O Águia de Aia traz uma boa oportunidade para isso.